Fala Fogão, tudo beleza? Estamos aqui nesse domingo para trazer grande notícia aí para você, para todos os torcedores alvinegros, porque o John Textor concedeu uma entrevista exclusiva lá para o GE, falando alguns pontos que surpreendeu muita gente sobre essa questão de perfil de contratação para o futebol do Botafogo, algumas coisas a mais. Então, se você está muito interessado nesse assunto, a gente vai destrinchar aqui na matéria. Hoje sem vinheta, não vamos fazer a edição para esse vídeo ser um pouco mais rápido, tá? Então já vou aqui trocar para a minha telinha, reagindo aqui com a televisão, tá? E vamos destrinchar isso que vale a pena, galera, vale a pena porque tem muitos pontos interessantes aqui e a gente vai explicando junto de acordo com o que a gente for lendo, tá? Antes de você puder dar essa moral, se inscreva no canal Botafogo Eterno, deixe seu like e ative o sininho das notificações, que vai ajudar bastante aqui. Então o Textor estabelece meta imediata no Botafogo ter alcance global na identificação de talentos, tá? Mais do que um dono para o futebol, o Botafogo é um espaço em uma rede de colaboração que passa a ligar o Brasil à Europa. Essa é a mensagem que o empresário John Textor passou ao GE em praticamente 1 hora de entrevista exclusiva. Prestes a adquirir o terceiro clube pelo mundo, e em busca do quarto, o americano afirmou que pretende facilitar chegadas e saídas de jovens talentos no Botafogo. Veteranos também estão na mira do investidor, ou seja, uma coisa que a gente não esperava muito é que ele fosse também pensar nessa questão de jogador experiente, e isso é uma coisa que ele não descartou. Inclusive ele quer fazer um time também com jogadores experientes, tá? A gente vai ver isso aqui logo mais. Jogadores que fizeram grandes coisas na Europa e ainda acrescentam muito em campo podem voltar para casa. São jogadores que talvez não pensem em voltar agora, mas isso pode mudar com o que está acontecendo no Brasil. Os Red Bulls da vida estão aparecendo pessoas como eu, né? Isso pode inspirá-las a voltar para o país natal, não só para encerrar a carreira, mas para ser o lugar onde você vai estar no auge da sua carreira, né? Ele enfatizou bastante esse ponto aí também, né? Sobre jovens, sobre jovens, Textor espera desenvolver talentos precoces no Brasil e buscá-los fora do país. A ideia é aumentar o banco de dados e a busca por talentos em partes diferentes do mundo, o que também inclui intercâmbio. Por exemplo, o torcedor não deve se assustar caso os jovens estrangeiros desembarquem no Rio de Janeiro ainda este ano. Foi uma coisa que ele deixou claro, que a gente vai fazer uso no Botafogo da base de dados que ele já tem no Crystal Palace, entendeu? Então eles já mapearam alguns talentos lá, alguns jogadores que poderiam ser úteis para a equipe e por algum motivo não vão para o time inglês, podem vir para o Botafogo e ser muito útil. Uma coisa que a gente vem cobrando muito, empresa de head scout, né? A gente não fazer contratações escuras, então isso não vai acontecer mais. Grande notícia, tá, pro Fogão? Teremos que testar isso. Você não pode apostar quando a temporada começa. Se pudermos, queremos testar alguns desses jogadores no início do ano. Espero que sem grandes manchetes sobre alguns dos jovens que vamos trazer. Será parte de um processo educacional de entender quando você se torna um identificador global de talentos, explicou o Textor, tá? Vamos ver aqui já direto as perguntas aqui para o Textor, tá? Porque o Botafogo, não vou dizer aos torcedores que foi minha primeira escolha no Brasil. Achei que ninguém conseguiria comprar um clube tão grande como o Botafogo. Eu estava procurando clubes no Brasil, não por causa de um clube específico. Todo mundo que presta atenção sabe que alguns dos maiores talentos do mundo saem do Brasil. Frequentemente passam por Portugal. Acho que Brasil, França e África são os lugares em que você acha talento. Quando você une esse talento à estrutura, sistemas e repetição, coisas incríveis acontecem. Quando vim para o Brasil, eu estava procurando clubes na primeira divisão com poucos torcedores, porque eu queria entrar e mudar toda a organização de negócio, a história de mais práticas, comercializar de forma mais efetiva, construir novas fontes de receita. Quando eu estava olhando os clubes menores, 2 jovens que trabalham comigo mencionaram o Botafogo. Eu falei, não, é como comprar o Newcastle ou o Manchester United. Ninguém compra o Botafogo. Ninguém deveria ser dono desses clubes, mas nós compramos. Um dono é a pessoa que toma conta do clube, até eu morrer e esse clube continuar vivo 100 anos depois. Cara, então ele enalteceu muito a grandeza do Botafogo, ou então deu aquele bad migué, né? Mas ele assim, deu a entender realmente que a primeira opção dele não foi o Fogão, porque é um clube gigante e achava que não seria possível, né? Falando esportivamente, você tem objetivos para o primeiro, o segundo, o terceiro ano?
Em termos de plano imediato, os clubes brasileiros não investem o suficiente em scouting, em dados, exatamente o que a gente estava comentando, galera, e vem falando nas lives também, tá? Acho que precisamos trazer dinheiro e pessoas para melhorar o scouting baseado em dados. Qualquer pessoa pode reconhecer quando os pés de um jovem foram beijados por Deus. Sou inteligente o suficiente para saber disso. Eu vi um garoto aqui, na verdade alguns cujos pés foram beijados por Deus. Acho que além do óbvio de ver jogadores especiais, tem o resto todo. O que foi incrível no meu interesse em outros clubes é que eles provavelmente têm na Europa mais dados sobre jogadores no Brasil do que os clubes do Brasil têm sobre os jogadores. Você vê os orçamentos desses clubes da Europa, há muitas pessoas no Brasil sendo pagas por esses clubes europeus. Então existe assim, o poder econômico europeu faz com que eles tenham ainda mais visão sobre o futebol brasileiro do que os próprios clubes brasileiros, entendeu? Ele está um passo à frente disso também, pela questão dele ser, né, dono também, um dos donos do Crystal Palace, né? Pode explicar como será o investimento? Aí ele diz que é confidencial, né? O clube quer ver uma garantia significativa de vários anos de folha salário dos jogadores, de gastos operacionais e investimento. Os três principais impulsionadores de sucesso em campo: o investimento na estrutura, no CT, tornando um lugar melhor para jogar. Não pense que isso não importa. No Crystal Palace, botamos milhões de dólares no CT da base e o principal está do outro lado da rua com uma boa estrutura. Mas vá ao site, você vai ver que às vezes eles têm no CT da base, de tão avançado que é. E em que lugar o Botafogo se encaixa no seu plano de negócio global envolvendo o futebol? Isso aqui é importante, tá, gente? Vocês sabem os outros clubes que eu estou interessado e são todos de primeira linha. É um relacionamento, não é necessariamente uma propriedade multiclube. O City Football Group não colocou esse grupo de clubes grandes. Espero que o Botafogo atue em parceria com outros clubes da mesma prateleira como o Benfica. Isso nunca aconteceu antes. Nenhum clube deve ser apenas um satélite para outro. Todo clube é importante para a sua torcida, para o seu país. Por que eu faria isso? Não tem lógica. Quando falamos de colaboração, isso dá mais oportunidades. Usar essa identidade global para mapear e atrair talentos. Nas últimas semanas, falei algumas vezes como o diretor do Crystal Palace. O que acha desse jogador ou desse? Muito jovem, muito velho? Ainda precisa ser mais testado? Essa é uma grande oportunidade para o Botafogo. E nessa equação você tem que dar e receber em proporções iguais. Esse é um lado. O outro é o desejo dos jogadores brasileiros de saírem muito jovens e voltarem mais velhos. O desejo de se testar em outras ligas. Isso está no coração deles. Mas, se o Botafogo for reconhecido como um bom lugar para jogar no seu país, se for um clube que dá a oportunidade de jogar na seleção, de ser reconhecido nacionalmente, ou até se o Botafogo for o caminho para quem quiser no futuro jogar a Liga dos Campeões, jogar o campeonato inglês, isso nos tornaria os melhores recrutadores desse país, e é isso que queremos fazer. Quero que esse seja o melhor lugar para os melhores jogadores desse país, porque daremos as melhores oportunidades. Você citou interesse tanto jogadores jovens como veteranos estrangeiros. Podemos esperar isso já no primeiro ano? Esses veteranos não precisam ser brasileiros, podem ser jogadores que queiram atuar aqui. Eles trazem liderança, sabedoria e a coisa mais importante no futebol: calma. A diferença entre um jogador incrível e um mediano é o senso de calma, é saber lidar com o momento. Esses capitães veteranos trazem isso. Acredito que teremos sucesso para convencer jogadores a jogar aqui e a trazer títulos para o Botafogo. Algumas ideias que os torcedores deram são excelentes, outros são sonhos. Jogadores são muito caros. Gastar muito dinheiro em um jogador por causa de glórias passadas, quando esse dinheiro pode ser espalhado para contratar 3 atacantes e 2 zagueiros, você precisa ser racional sobre isso. Vamos aprender muito se esses jogadores tornam ou não nosso time melhor. Nosso elenco acho que será 95% do Brasil. Prestem bem atenção nisso. Ele deixou claro que 95% será brasileiros, mas ele deixa claro também que não se torna uma potência global apenas com jogadores de um país. Não se pode ser uma potência global do futebol se você acredita que o talento só vem de um país. Exatamente isso que a gente falou, né? Espero que sejamos leais ao jogo do Brasil e que busquemos os melhores do Brasil para jogar no Botafogo. Mas esperem que nós os desafiemos como os jogadores que nós acreditamos que representam o melhor do mundo. Quais são os seus planos para as divisões de base? Devemos esperar jovens sendo desenvolvidos e ser negociados rapidamente? Não penso muito nisso. A questão é ganhar. O Botafogo acabou de ser de segunda divisão e tem que olhar para frente. Temos que levar os 3 pontos sempre. Temos esse pensamento no Crystal Palace também. Se quisermos chegar longe no Brasileirão ou Libertadores, quaisquer 3 pontos fazem diferença. Isso é muito importante, gente. A preocupação da torcida
nessa questão da competitividade, de ser um time competitivo. Então ele deixou bem claro que o Botafogo será assim. Se você for no site do Crystal Palace, vai ver o compromisso de que temos com os jovens, o investimento que fazemos, a estrutura que é importante e necessária. Vocês verão investimento e verão centros em outras partes do mundo com a marca do Botafogo. O único jeito de conseguir talentos ao redor do mundo é se eles souberem quem você é. E isso não acontece com marketing ou posts de Instagram. Você tem os garotos, identifica e recruta para cá. Tá? Ao menos 20% das receitas da SAF ficarão comprometidas até pagar a enorme dívida do Botafogo. Isso não te assustou? Se for olhar para as receitas de um clube de futebol no Brasil, essa dívida iria assustar. Mas o impacto que o clube pode gerar é muito maior. Podemos engajar a nossa torcida, a nossa audiência, de maneira muito lucrativa. Olhe para o Manchester United, por exemplo, que tem uma torcida muito leal em escala global, mas não consegue alcançar todo o potencial em termos de modelo de negócio. Um clube como o Botafogo, com milhões de torcedores, dá muitas oportunidades. Onde há esse tipo de paixão, há chance para crescimento. E não há uma dívida muito alta para um modelo de negócio global. É uma dívida imensa para um clube daqui, mas o governo fez uma grande lei que deixou essa quantia possível de se pagar. Fizeram um grande trabalho para preparar o terreno. O governo não faz isso por nós lá nos Estados Unidos e Rio. Então ficou bem claro o seguinte, é uma dívida grande, lógico, para qualquer lugar do mundo, mas para o modelo de negócio dele, né, que é global, né, ele tem uma visão global de negócio de futebol, isso não assusta ele. Entendeu? E ele também deu aqui as justificativas de que o modelo aqui de futebol no Brasil, para um clube como o Botafogo, é muito lucrativo, tem uma torcida de massa e etc. Né? Ontem você conheceu o Newton Santos, agora está no CT da base. Quais são suas impressões sobre a estrutura do Botafogo? Minha reação ao vir aqui é de que deve ser um dos lugares mais bonitos para jogar futebol no mundo. É antigo, rústico. Deus fez o trabalho dele, agora temos que fazer o nosso. Temos que deixar a estrutura no padrão que desejamos. Falei para um de meus parceiros sobre um jogador que seria bom trazer para cá e ele falou, acho que é pedir muito, pedir para que ele saia de Londres e venha para o Brasil. Ele não falou com essas palavras, mas é por aí. Há estádios na Premier League que tem lindos vestiários, jogadores dirigem grandes carros, a estrutura é incrível na Premier League. Quando chego ao estádio, provavelmente quero botar uma mão de tinta em algumas coisas, mas o que importa é o que acontece em campo. A estrutura é boa e vai melhorar. Vejo a liderança dos meus parceiros no Crystal Palace, o que eles fizeram com o CT da base lá. Há ótimos vídeos no site do Crystal Palace de estrutura lá, se você quiser saber qual é o meu padrão. Então ele já deixou bem claro, o padrão dele é muito alto. E ele quer dar o toque dele aqui no Botafogo. Então a gente vai ter um CT de primeira linha, de padrão mundial mesmo, de primeira linha a nível mundial. Não tenha dúvida disso. Como reagiu a recepção da torcida no aeroporto? Um dos torcedores até tentou te dar uma nota de R$20. Isso foi muito engraçado, né, galera? Mas se eu soubesse português, entenderia até melhor o tamanho da fama que ele ganhou. Ainda não entendi muito bem aquilo tudo. Fiquei muito feliz, não esperava. Mas eu estou com a mão na cabeça e aquilo é para tentar segurar o choro, porque foi muito emocionante. Não acho que fiz algo para merecer aqui, foi inacreditável. Chorei nas vezes em que revi. Algumas crianças de 4 ou 5 anos querendo chegar perto e me cumprimentar, foi muito especial. Sobre o rapaz com a nota de 20, eu estava ali no meio da confusão, alguns empurrões, e uma pessoa começou a me dar uma ótima massagem nas costas. Foi muito engraçado isso, né? Eu vi uma nota e não sabia se eram reais ou em euros, só sabia que não eram dólares. Mas eu não queria tirar o dinheiro dele, porque eu vim aqui para investir dinheiro, não tomar dinheiro de alguém. Mas ele me deu um presente ainda melhor, me deu essa memória que vai durar muito mais do que o dinheiro. Ele é muito resenha, galera. Aí tá aí a nota de 20 reais. O John Tex é muito resenha, um cara muito... Parece ser muito humilde, muito gente da gente mesmo, como a gente já vem percebendo a cada dia, né? Não só com as atitudes dele, mas agora com essa entrevista também, a gente vai percebendo o quanto ele é um cara bem do povo mesmo, assim, né? Bem acessível, né? Digamos assim. Você comentou em outras entrevistas recentes que vê os clubes como companhias de mídia, que precisam abastecer o torcedor para além de dias dos jogos. Esse é o caminho? Os torcedores não devem esperar que nós vamos martelar diversas maneiras diferentes de tirar dinheiro deles. Esse é um processo que precisa ser mais natural. Se você conseguir grandes histórias, com essas que a Netflix conseguiu fazer sobre os clubes, os torcedores vêm até você naturalmente. Temos que capturar esses momentos que mobilizam os torcedores, fazem eles quererem se reunir, viver aquilo, né? O que já sabe sobre a organização do futebol brasileiro? Aqui, por exemplo, nós não temos uma liga para representar os clubes em assuntos comerciais.
A equidade nas receitas deixa o campeonato inglês mais forte. Sei que vocês não têm uma liga propriamente dita, mas os clubes se reúnem. Sei também que alguns clubes querem ganhar muito mais do que os outros, mas não importa o quão grande eles sejam ou se são inimigos no campo, eles precisam ser parceiros na hora de exportar a imagem do futebol brasileiro para o mundo. A imagem do Brasil precisa ser melhor. As transmissões, as estruturas. O Brasil é um país lindo, com pessoas lindas, e o futebol tem um poder gigante aqui. Tudo isso pode virar conteúdo. Não é algo que temos no campeonato inglês, embora temos grandes torcedores. As pessoas precisam entender que esse país é atrativo, que o futebol daqui deve ser visto. Porque as pessoas veem o campeonato inglês ou espanhol. No campo acontecem quase as mesmas coisas, mas a imagem e a organização são diferentes. Podemos levar o melhor do Brasil, levar grandes times para a Europa para bater nos times de lá. E todos vão lembrar que o Brasil continua a ser o que sempre foi, mas também precisamos de vender essa imagem melhor. E todos os clubes devem ter esse compromisso com o país de exportar melhor o produto e a imagem do futebol brasileiro para outros países. Ele é um cara de muita visão, entendeu? Então acabou a entrevista aqui. Eu sei que ficou um pouco longo isso, tá, gente? Mas foi importante. Para quem assim às vezes tem dificuldade, não quer ler um texto muito maçante, escuta-o aqui, tá? A gente foi trocando uma ideia também sobre alguns pontos e a gente está iludido. Eu estou iludido. Fogão, você tem que me falar. Você está iludido também? Porque o cara veio com um discurso muito bacana em relação ao Botafogo. Para quem tinha esse medo da questão do investimento, se ia ser só time de jovens, se ia ser um clube para exportar talentos, não é isso que está aparecendo. Ele vai querer mesclar juventude, jogadores experientes, trazer gente de fora para repatriar aqui no Brasil, jogadores europeus. Ele quer o retorno esportivo, isso tudo que a gente falou aqui. Foram bastante pontos aqui. Eu estou muito confiante, quero que você escreva aqui nos comentários. Se você chegou até aqui no vídeo, né? O vídeo ficou longo. Você está iludido? Está confiante? Gente, nosso clube é gigante e vai demonstrar isso dentro de campo também com os resultados esportivos. Vamos voltar a ganhar títulos, vamos voltar a ser felizes. Valeu? Deixe seu like, se inscreva no canal, ajude o canal Botafogo Eterno a voltar a ter a audiência dele que tinha antes. Agradeço muito para quem chegou até aqui. Valeu, gente. Vamos, Fogão. Pra cima sempre. Tchau. Fui. Valeu.